Fala nação, um excelente domingo. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Mengão após vencer a equipe do Botafogo lá no Engenhão pelo placar de 2-1. Resultado importante que deixou o Flamengo agora classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Estou trazendo esse pós-jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Botafogo e Flamengo com a classificação rubro-negra, vitória por 2-1. E naturalmente, né, Grafa, que o jogo e o resultado, ele dá sinais. Ele mostra para os dois técnicos situações, seja para o lado ruim, como o Eric já falou, seja para o lado positivo, o lado vitorioso. E a gente está vendo já os melhores momentos aí na tela. O Flamengo, diferentemente do Botafogo, alcança a sua quarta partida sem derrota. É nítida, né, a percepção de que o Flamengo vai evoluindo. É normal, né? Você evoluindo com o decorrer da preparação física, né? A condição física dos atletas melhorando. O Felipe Luiz tem um fator importante que ele consegue rodar bem a equipe, né? Quando ele tira alguns jogadores, os jogadores que entram não mudam o padrão de jogo da equipe. O Flamengo consegue manter um padrão de jogo, diferentemente do Botafogo hoje e de outras tantas equipes do futebol brasileiro que estão ainda nesse início de preparação. O Flamengo fez um grande primeiro tempo muito bom, né, onde saiu com o resultado a seu favor. Na volta do intervalo caiu de produção, deixou o Botafogo crescer muito por conta da performance e pela postura do Botafogo dentro de campo. Mas aí na reta final do jogo, né, com as trocas, a entrada do Cebolinha, o Cebolinha entrou bem no jogo, o próprio Luiz Araújo também entraram bem no jogo, manteve o padrão, conseguiu melhorar o Flamengo na segunda etapa e conseguiu a vitória. Por mais que eu penso também que o goleiro Neto poderia ter feito uma defesa melhor na primeira cabeçada do Pulgar ali, mas o Flamengo já rondava mais a área, já pressionava mais o Botafogo, e o Botafogo parecia já estar contente com o resultado de empate, não conseguiu atacar mais, né? As trocas não conseguiram mudar. Mas a gente vê uma evolução no Flamengo, né? 2 semanas atrás o Flamengo estava com 4 derrotas também e nós discutíamos isso, não é o fim do mundo, não é terra arrasada. E hoje o Botafogo chega na 5ª derrota, tem pontos a favor, pontos fortes, como o Eric trouxe, né, de melhora em alguns setores, de melhora física da equipe, mas precisa quebrar essa sequência de derrotas, porque com 5 derrotas, para você readquirir a confiança, ter confiança no sistema de jogo, de jogar, de desempenhar em campo, de ter uma mobilidade melhor em campo, em um desenvolvimento melhor das jogadas, com 5 vitórias acaba amarrando um pouco mais a equipe e tem um jogo bem difícil na próxima semana, mas é um jogo que pode ser um divisor de águas aí nesse aspecto de buscar a vitória na temporada. E naturalmente que isso embala, né, impacta para o Flamengo do lado positivo, pensando também em disputa de título, né, Eric? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a melhora do Flamengo passa pela melhora física dos atletas, né? E o primeiro tempo hoje deixou isso muito claro. Acho que o fato do Flamengo ter conseguido fazer movimentos e roubadas de bola, principalmente no campo de ataque, que era algo tão comum no time do ano passado, né? E esse ano não tinha conseguido fazer, não tinha conseguido pressionar os adversários no campo de ataque como conseguiu hoje. Acho que isso mostra que principalmente a melhora física melhorou o nível de desempenho da equipe, né? Então a gente conseguiu ver um Carrascal, ainda que tecnicamente errando algumas coisas, mas com muita saúde, ganhando lances pelo lado direito, o Plata com uma movimentação interessante, o próprio Bruno Henrique, que se não fez um jogo brilhante também com bola no pé, mas ajudou muito taticamente. Eu achei, inclusive, que o Paquetá fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. São 5 jogos agora, né? Não chegam a ser 5 jogos, porque contra o Corinthians ele entrou já no finalzinho. Sim. Mas, enfim, ele entrou em campo 5 vezes. Tá indo, né, pro seu 5º jogo. E achei que ele hoje fez um bom jogo, assim, um jogo de um nível muito melhor do que ele vinha apresentando, com bola no pé, olhando o jogo de frente. Depois ele foi jogar até de centroavante no fim do jogo e conseguiu dar sequência em algumas jogadas como centroavante, né? Fazendo uma tabela, 1-2. Então, acho que para o Felipe, como eu disse no fim da nossa transmissão, deu alguns bons sinais também, principalmente passando pela parte física, né? Quem estava acompanhando o jogo com a gente a nossa transmissão desde o pré-jogo, o Fábio Jupa lembrou. O Flamengo teve 4 dias depois do jogo contra o Vitória. Isso faz muita diferença, né? Nesse começo do ano. Então o time pôde melhorar, se capacitar fisicamente nos treinamentos, recuperação melhor também dos atletas. Então acho que isso gera um otimismo interessante para o torcedor do Flamengo. Que tem a disputa da Recopa Sul-Americana se iniciando, então, já nessa semana.
E naturalmente, né, pela circunstância, claro, dá um embalo, dá uma perspectiva bastante positiva. É jogo difícil, é na Argentina, é contra um rival que costuma também ser um rival chato, hoje, né? acredita ao Lanús o melhor futebol jogado na Argentina, de clubes, enfim. Então, imagina-se um jogo... O Lanús evoluiu em relação ao título da Copa Sul-Americana, né, em qualidade de jogo. Então, que o torcedor do Flamengo não imagine que vai ser um jogo tranquilo. Eu só queria concluir algo sobre o Botafogo, o Jader. Eu acho, por exemplo, para tentar acalmar um pouco o carnaval do torcedor alvinegro, acho que o Botafogo hoje fez um jogo melhor, por exemplo, do que fez quinta-feira. Sim. Conseguiu competir mais contra o Flamengo. Contra o Fluminense, para mim, a atuação do Botafogo foi muito abaixo, muito ruim. Acho que hoje não foi um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um segundo tempo ali até os 30 legal. Então, assim, como eu falei e o Gravo falou, não é terra arrasada, é um processo. Está demorando? Está demorando, mas tem de onde tirar. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, o Danilo é um cara que já tinha recebido um ponto de atenção, né, no jogo contra o Fluminense. Ele precisou deixar o clássico pelo Campeonato Brasileiro sentindo dores musculares. E ao final do primeiro tempo aqui, a gente tem a imagem, inclusive, no momento em que ele é substituído pelo garoto Arthur Neves. Ali ele já sentia... Arthur Novaes, perdão. E ele já sentia ali. E claro que há a atenção do Martim Anselmi de não... tê-lo com um pouco mais, exato, de sofrimento para o Danilo, enfim. Mas ainda tem esse tempo curto de recuperação, a viagem que é desgastante, essa logística que vai exigir muito. Não é simplesmente retirar o jogador e preservá-lo. Né, Jade? Se vale a pena expor o jogador a 4 mil num esforço que... Vai levar, não vai levar? Talvez seja melhor guardá-lo para o jogo da volta, que é onde as coisas vão se decidir, né? Tem isso também, né, Grafite? É importante ver isso daí, né, a condição física, né, do atleta, né? Se ele saiu do jogo a semana passada reclamando, hoje ele conseguiu atuar ali, os primeiros 20, 25 minutos ele estava tranquilo. Mas ele não estava tocando tanto na bola, até a gente chamou a atenção, né? Ele não estava tão à vontade, solto, né? Solto como ele costuma, de buscar a bola, de ter dinâmica, assim, ele não estava com tanta agilidade. Acho que ele estava se segurando até para não agravar a lesão. E aí, quando ele viu que não dava para continuar, que não dava para manter o ritmo da necessidade que o Botafogo precisava para enfrentar o Flamengo, ele sai. Eu acho, dependendo como será os próximos dias, deixá-lo aqui no Rio se recuperando também seria importante para o jogo da volta, até para não perder o Danilo para uma sequência maior de jogo depois. Se realmente abre, dá uma lesão maior, de um grau maior, aí tu perde o jogador aí por um mês, nessa sequência de futebol brasileiro dá quase 10 jogos, né, já? Então é importante isso daí. Bom, questões que certamente o Botafogo, a sua comissão técnica, né, os médicos vão avaliar agora a partir do final desse confronto aqui contra a equipe do Flamengo. Chaveamento do Campeonato Carioca. Temos definida, na verdade, a primeira semifinal e 3 times confirmados a próxima fase. Tá faltando só o duelo entre Fluminense e Bangu amanhã, 18 horas, no Maracanã, transmissão do Sport TV. Quem passar, pega o Vasco, que ontem tirou Volta Redonda nos pênaltis, 5-3 depois do 1-1 no tempo normal. E do outro lado, o Madureira, que na sexta-feira bateu Boa Vista por 2-1, encara o Flamengo, que também por 2-1 superou a equipe do Botafogo. Silas, e aí, como é que você vê esse 2-1? Tudo bem, Fê? Um abraço grande para você, Breiler, Mari. Bom estar com vocês de novo, para o fã do esporte também. Eu vejo 3 tempos nesse jogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo teve muito azar no lance do gol. Não só o Arleu, para mim, comeu bola, porque tem que dar a falta. E aí é muito azar do árbitro, quando ele deixa de dar falta e em seguida acontece o gol. Paquetá livre, como a Mari e o Breiler bem falaram, e o Neto no chute, o gramado sintético prejudica o goleiro. Você vê, não é um chute, uma pancada. É uma bola colocada, mas a bola corre muito, não dá tempo do Neto chegar. Esse, para mim, foi o primeiro tempo do jogo. Depois o Botafogo empata o jogo, numa jogada, como o Breiler bem disse, um bom gol do como é que chama? Barbosa. Do Barbosa. E com a volta, né, do Bastos também, que sentiu no finalzinho, mas era natural isso. Aí, no momento onde ninguém queria mais muita coisa, o Vitinho, para mim, come bola ali no lance do gol do Pulgar. Porque é normal que alguém vai tentar dar uma casquinha na bola para o segundo pau. Então, assim, eu acho que o Neto ali ficou meio que a queima-roupa na primeira cabeçada do Pulgar. O Pulgar, eu acho que tentou aquela bola para o chão, porque o mais normal ali era cabecear para o chão e já fazer o gol. Mas ele errou o cabeceio, só que ela foi forte na mão do Neto. E o Neto pegou do jeito que deu.
E aí na segunda ele vai e faz o gol. Você pode ver que se a gente vê de novo o lance do segundo gol do Flamengo, o Vitinho tá assistindo o jogo. O Vitinho tá aqui, o Pulgar tá aqui, ó, preparado para correr, e o Vitinho tá assistindo o jogo lá. Olha que eu não sei quem foi que deu a casquinha, se foi o Emerson Real, quem foi que deu a casquinha lá, não dá tempo do Vitinho fazer mais nada, e ali também já estava no final do jogo, já não dava mais muito tempo pro Botafogo reagir. Mas sim, foi um jogo, como vocês falaram, o primeiro tempo um pouco mais do Flamengo, o segundo... Aí, ó, essa bola não pode ser jogada no meio, mas é muito falta ali. E o Arleu, sabe, aí eles querem trazer o jogo para eles, querem inventar, e aí acabou prejudicando o Botafogo. Todo mundo vai em cima do Arleu ali, dos jogadores do Botafogo. Olha que não é uma pancada também do Paquetá. Ele até escorrega quando chuta, mas a bola desliza muito no sintético e aí o Flamengo acabou saindo na frente e acabou ganhando esse jogo. Pega o Madureira, como bem disse o Breiler, pode não acontecer, pode, mas é muito favorito para ir a essa final. Vamos lá, muitas mensagens. Maurício Filho, fora Neto, mandou umas 10, dizendo a mesma coisa, fora Neto. E o Anselmo já foi questionado, né, sobre o goleiro titular dele. Ele falou que não tem, né, o link, o Neto, tem. Vamos aguardar. Igor Brunelli, esse tal de Martim Anselmo é muito superestimado, mais uma contratação de técnico questionável. O Montoro está marcando para Cristo, sempre substituído e jogando bem, ninguém fala nada. Você falou aqui, Igor Brunelli, manda a mensagem que eu leio. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, teve uma... o Felipe. Beijo pra Mari, Daniel Leal, que manda também o Rodrigo Caio, sempre malvadão, falando do treinador de bolas paradas do Flamengo. Diga, Silas. E o Anselmo, o que ele faz? No primeiro tempo, o Djalma tá conseguindo chegar pelo lado direito quando estava o Samuel Lino. Quando sai o Samuel Lino e entra o Cebolinha, aí o Cebolinha já segura ele mais na marcação. E aí eu achei que o Anselmo foi inteligente, porque ele passa o Arthur lá pro lado esquerdo e traz o Matheus Martins aqui pro lado direito, porque ele tem o Arthur Cabral de centroavante. Então, por que ele fez isso? Para ele ter perna direita do Matheus Martins, cruzamento, e perna esquerda do Arthur para o Cabral. Mas isso não aconteceu. Isso ele não conseguiu, isso não passou no jogo. E aí ficou praticamente infrutífera essa tentativa, né, de bola alçada para o Arthur Cabral, que é grande. Olha lá, tá vendo? Ele tentou cabecear no chão, o Breiler, o Pulgar. E erra e vai na mão do Neto. Tudo bem, o goleiro tem que pegar a bola difícil, né? Eu não culparia tanto o Neto, não. Aí tem que dar um peixinho na bola, ó. Olha isso. Um peixinho no meio, outro peixinho agora, ó. Arthur Cabral e Barreira, né? Ele faria o gol, ou pelo menos tiraria do goleiro do Flamengo, né? Barreira tentou dominar. Sim, não estou... E o Silas lembrou bem, interessante a dobradinha que o Anselmi fez hoje pelo lado direito, né? Segurou mais o Vitinho, o Villalba com muita liberdade, o Villalba desde os tempos do Nacional é esse ala, ponta, muito agressivo, que tenta o drible, tenta 1 contra 1. Então deu muito trabalho para o Ayrton Lucas no primeiro tempo, mas do lado do Flamengo houve também, de forma muito hábil, um plano de jogo do Filipe Luís para desacelerar o Botafogo, até pensando no campo sintético. As mexidas que ele faz no time são de preservação de jogadores que poderiam ter um desgaste a mais no sintético. Na Arrascaeta ele guardou para o segundo tempo, segurou Alexandro, segurou Léo Pereira, Léo Ortiz. Então, e para o técnico, é isso, tem de pensar sim no jogo do meio de semana contra o Lanús, assim como pensou o Martim Anselmi no jogo da pré-Libertadores. Mas o plano de jogo foi interessante do Filipe Luís, de ter a bola, de pressionar lá na frente, de usar jogadores mais frescos e mais físicos para isso. Então, por isso, o Flamengo se apresentou bem. Então, esse Flamengo que a gente vem questionando, até mesmo quando vence, contra o Vitória, por exemplo, não foi uma boa atuação, venceu, importante, mas hoje eu destaco um pouco mais o desempenho. Hoje voltou a aparecer um pouco daquele Flamengo dos bons tempos do Filipe Luís de 2025. Um time que pressiona alto, um time que rouba a bola lá na frente, um time bem lúcido sobre o que fazer com a bola, e aí tendo jogadores técnicos no meio-campo, né? Começar pelo Pulgar como primeiro volante, o Paquetá com muita liberdade. O Pulgar voltou para uma boa fase, né? O Pulgar muito bem, não voltou para uma boa fase. 2 jogos seguidos marcando, mas tomando conta do meio-campo. Carrascal, outro jogador técnico que voltava bastante para articular e se associar. Então eu vejo que o Filipe Luís tem méritos hoje de, jogando fora de casa, jogando num campo que não lhe é favorável,
e não favorece seus jogadores titulares mais técnicos, ele conseguiu colocar um time fisicamente mais potente em campo e com capacidade de executar muito do jogo que ele valoriza, sobretudo a pressão lá na frente. E foi assim, né, que o Flamengo chega ao primeiro gol, a gente pode do Matheus Martins, mas independentemente disso, mérito de um Flamengo que no primeiro tempo pressionou e pressionou muito bem o Botafogo, deixou o Botafogo desconfortável e quando tinha a bola conseguia rodar, trabalhar bem. Então hoje dá pra gente dizer que houve evolução do Flamengo e muito também pela parte física. A gente está falando de um começo de temporada em que o técnico tem de ponderar muita coisa. Tem de ponderar que o ano está só começando, são muitos jogos em sequência, várias competições, os jogadores não estão na sua plenitude e quando o Felipe Luiz consegue, poupando, ter jogadores mais frescos, o desempenho foi melhor. E isso dá, pelo menos, uma perspectiva de melhora e evolução do time à medida que os jogadores chegarem numa condição física mais interessante do que a atual e também que o próprio calendário dê respiros para que o Felipe Luiz consiga retomar muito da intensidade que o time tinha no ano passado. Para mim, o torcedor do Flamengo fica chateado com o desempenho, mas eu vejo que pela temporada que o Flamengo tem pela frente, essas, sobretudo, Supercopa e Recopa, com esse intervalo, né, de certa forma, matando o desempenho do time na primeira fase do Campeonato Carioca, eu vejo que o time está num estágio possível para a temporada e hoje fez valer o elenco, né? O melhor elenco hoje saiu vencedor de um jogo em que os dois times, de certa forma, pouparam e dosaram energia.